Amém. Também gostaríamos de convidar aqui o pastor Cristiano, que esteve trabalhando ali, ajudando ali na organização do refeitório. Que esteve à frente aqui da coordenação do Congresso. Pastor Murilo, muito obrigado. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Missionária Adriana. A paz, irmãos. Amém. Eu só queria deixar duas palavras aqui. Agradecer a todos vocês por estarem aqui e colocar aqui aquilo que a missionária Rosane disse sobre as nossas dificuldades e problemas aqui no Congresso. Eu quero dizer que as bênçãos, o prazer de ver vocês aqui, a alegria, o carinho demonstrado na nossa vida foi muito maior do que as reclamações. E que vocês são uma bênção na nossa vida. E o nosso prazer é servi-los, viu? Não deixe de vir aos congressos, sejam sempre muito bem-vindos. A gente não podia encerrar esse momento sem homenagear uma pessoa que sabe pedir dinheiro e pede muito bem. Como ela homenageou todo mundo, a gente vai homenagear ela também, porque ela também prestou grandes serviços a essa região, tanto no seminário, quanto vendendo esses livros aí que vocês levam, maravilhosos, que abençoam a sua vida e abençoam o seminário, né? E Rosane tem prestado um grande serviço a essa região. Tem sido um exemplo para a nossa vida, de motivação, e a gente tem muito carinho por ela e nós queremos homenageá-la também. Graças a Deus por esta importante comissão, reconhecendo o trabalho prestado por diversos irmãos. Nós queremos neste momento prosseguir com a consagração dos nossos irmãos apóstolos. Sim, obrigado, pastor. Nós queremos apresentar, antes da consagração, o resultado dos delegados ao Conselho Geral e também os candidatos a bispo. Meus irmãos, foram eleitos como delegados clérigos para o Conselho Geral os seguintes irmãos: Pastor Marcos Duarte Costa, com 85 votos. Missionária Rosane Duarte Costa, 81 votos.
Pastor Ademir Soares de Souza, 81 votos. Pastor Joás Pereira Cavalcante, 79 votos. Missionária Adriana Campos Cavalcante, 75 votos. Pastor Moab de Oliveira Teonilo, 73 votos. Pastor Israel Melo Soares, 69 votos. Também delegados leigos que foram eleitos para o Conselho Geral: Marcelo Fidelis da Silva, 58 votos. Edésio Carneiro do Nascimento, 53 votos. André Luiz Francisco da Rocha, 49 votos. Cícero Antônio da Silva, 31 votos. Cledemilson Félix, 31 votos. Francisco Carlos, 31 votos. Dalclei Marchete de Lima, 30 votos. Estes são os eleitos e temos também os suplentes. Pastor Manuel Murilo Gomes, 69 votos. Pastor Salomão Elias da Paz, 69 votos. Missionária Elizabeth Morião de Souza, 69 votos. Pastor Celso Cidrônio Ferreira dos Santos, 65 votos. Pastor Sérgio Luiz Almeida de Souza, 63 votos. Pastor Gustavo Barbosa da Silva, 59 votos. E missionária Márcia Oliveira Neves, 57 votos. Estes são os suplentes. Do pastor Murilo até a Márcia são os suplentes. Na ausência destes delegados, eles serão convocados para preencher. Portanto, esses irmãos eleitos, aqui os nomes que foram lidos, queiram preencher uma ficha com seu nome, endereço, telefone, para que a Comissão Geral de Legislação possa encaminhar a vocês o anteprojeto que deverá ser estudado e discutido no Conselho Geral, tá bom? Também candidatos a bispo para o Conselho Geral: o pastor Joás de Oliveira Cavalcante, 74 votos. Pereira. Isso. Desculpa, está aqui. Pastor Ademir Soares de Souza, 49 votos. E pastor Moab de Oliveira Teonilo, 45 votos. Então os três serão encaminhados para o Conselho Geral como candidatos. Convido então aqui os pastores que serão consagrados neste momento: pastor Edésio Carneiro, o aspirante Josivaldo Souza Araújo, Marcelo Fidelis da Silva, Pedro Iberilton e irmão Salvão Gomes da Cruz. Aleluias. Eu quero neste momento pedir ao reverendo Marcos Duarte que faça uma leitura em Marcos, o Evangelho de Marcos 16,
do versículo 14 ao 20. Finalmente apareceu Jesus, 16, 14. 16, verso 14 ao 20. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiram. Esse texto nos mostra o início da igreja do Senhor Jesus, reunindo os seus discípulos e colocando numa posição de servidores da igreja, saindo e pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Amados, durante o período probatório, demonstraste verdadeiramente ser chamados por Deus para o importante trabalho de pastorear, isto é, pregar o santo Evangelho e ganhar almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, quando vos apresentais perante a igreja para ser consagrados a pastores, eu vos rogo que respondais diante de Deus as seguintes perguntas. Na parte 220, irmãos, aí está aqui. Aceitais a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, a qual contém tudo o que é necessário para a salvação, e adotais como única regra de fé e prática para a vida? Sim, aceita de coração, louvado seja o Senhor. Aceitas todas as doutrinas constantes do padrão doutrinário desta igreja e prometeis pregá-las, ensiná-las e vivê-las? Sim, aceita-as e prometo perante o Senhor. Prometeis dedicar-vos à oração, ao estudo da palavra de Deus e à pregação do Evangelho, sem medir esforços para fazê-lo? Sim, prometo com o auxílio de Deus. Prometeis aceitar, na medida do possível, as tarefas que a igreja vos deve? Sim, prometo. Prometeis cooperar com lealdade, fidelidade na obra do Senhor e dessa forma respeitar as determinações das autoridades da igreja? Sim, prometo fazer com alegria. Aleluias! Diante dessas afirmações, nós iremos proceder com a consagração. Peço que os irmãos virem para
a congregação se coloquem de joelhos e eu convido os membros do conselho para descermos e consagrarmos esses queridos irmãos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela vida do teu servo, Pedro e Deilton, Senhor, que atendendo ao teu chamado, Senhor, se encontra neste altar. E nós pedimos que a tua graça, a tua unção, a tua bênção o acompanhe, ó Deus, e que ele seja sempre pronto a responder ao teu propósito em cada momento da sua vida, da sua caminhada, do teu ministério. Em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te consagramos Pedro e Deilton, pastor, para a glória de Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. O Marcos Duarte estará fazendo esta oração de consagração. Santo Deus, no teu nome, Pai, nós queremos, Pai, te dar graças e apresentar ao Pai Marcelo, ó Deus, que uma vez que chamado, Senhor, por ti, ele diz sim ao teu chamamento. E nesta hora, Senhor, curvado, Senhor, simbolizando, Pai, a humildade e o desejo ardente de que o Senhor possa nascer por força e por vigor. Ó Deus, ele vem, Senhor, buscar de ti esta bênção. A bênção, Senhor, de ser um pastor segundo o teu coração. Ó Deus, segundo a eficácia da tua palavra, com conhecimento, intrepidez, com sabedoria do alto, com humildade no coração, com entendimento da causa, ó Deus, com a verdade latente no seu coração e as suas entranhas produzindo fruto, Senhor, que produza para a glória do teu nome. Nós, como ministros do Evangelho do Senhor, impomos sobre ele, Senhor, as nossas mãos, e segundo a autoridade que nos é conferida, nós o consagramos pastor e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Pastora Demi, faça esta oração. Senhor nosso Deus, Pai glorioso, aqui estamos diante de Ti, meu Senhor, que apresenta do Teu Filho, Pai amado, que de longa data, meu Senhor, te serve, que tem prazer, ó Deus querido, nesta caminhada, Senhor, e tem seguido passo a passo, ó Deus, cumprindo todos os requisitos, meu Senhor, para se tornar pastor da Igreja Metodista Brasileira. E Tu tens confirmado esse ministério na vida do Teu servo. E com a autoridade que nos é confiada, como ministro do Evangelho, nós consagramos Edésio como pastor a serviço da Igreja Metodista Wesleyana. Seja abençoado, Edésio, que o teu ministério continue sendo profícuo, ser tu uma bênção, e o Senhor continue com a sua mão de poder sobre ti e sobre as obras das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Vale. Te louvamos, Deus. Te exaltamos e bendizemos o teu nome. Porque Jeremias 3,15 declara: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com sabedoria e inteligência. As mãos deste conselho estão sobre a cabeça do teu servo Salvão, e nós o queremos consagrá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e orar a Ti para que a semente das suas mãos sejam lançadas em uma boa terra e venha produzir a 100, a 60 e a 30%. Que o teu servo pastor seja como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, e na estação própria dar os seus frutos, cujas folhas não murcham nem caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ordena a tua bênção sobre o empreendimento da sua mão direita e também da sua mão esquerda. Que os celeiros espirituais e materiais sejam prósperos, e essa prosperidade venha glorificar, exaltar e bendizer o teu nome. Em nome de Jesus, confirma, aperfeiçoa, segura e fortalece essa vida em tuas mãos. Pois nós lhe consagramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, glória! Aleluia! Irmão Josefão, é com alegria que neste momento nós impomos as nossas mãos sobre ti, reconhecendo que foste separado por Deus para o exercício pastoral. Com alegria e gratidão em nossos corações, nós te consagramos a pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos ao Todo-Poderoso que te guie, te oriente e continue te usando como vaso precioso em suas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Poderão tomar os seus lugares. Aleluia. Podeis assentar, queridos irmãos consagrados, por favor, tomem os seus lugares. Podeis assentar. Vai pegar, vai tentar. Vai pegar aqui, tá atrapalhando. Isso, nós vamos consagrar a nossa irmã
Maria da Conceição, a missionária. Aleluias. Fica tranquilo. Nós vamos proceder com uma leitura bíblica em Romanos, no capítulo 16, do verso 1 ao verso 12. Pastor Adenir. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-nos da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai-nos da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai-vos uns aos outros com o nosso santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Meus queridos, nós temos aqui um exemplo bíblico. Na época do apóstolo Paulo, a sua recomendação para que a igreja, as irmãs, nós louvamos a Deus que a igreja wesleyana procura valorizar o trabalho dessas irmãs. E neste momento, nós queremos nos dirigir à nossa irmã, a Maria da Conceição, e perguntar: crês na Bíblia Sagrada como palavra de Deus, a qual contém tudo o que é necessário para a salvação, e adotas como única regra de fé e prática para a tua vida? Sim, creio e praticarei. Aceitas todas as doutrinas constantes do padrão doutrinário desta igreja e prometes ensiná-las e vivê-las? Sim, aceito e prometo diante do Senhor. Prometes dedicar-te à oração, ao estudo e ao ensino da palavra de Deus, sem medir esforços para fazê-lo? Sim, prometo, e para isso me consagro a Deus. Prometes aceitar e cumprir as responsabilidades que a igreja te der? Sim, prometo, me dedicarei a cumpri-las.
prometes cooperar com lealdade e fidelidade na obra do Senhor, respeitando as determinações das autoridades. Prometo. Compreendes que o ofício da missionária visa atender o campo missionário nacional ou estrangeiro. Compreendo e encontro-me disposta a desenvolver meu ministério no campo. Compreendes que o ofício de missionária visa auxiliar os pastores nas diversas atividades e segmentos da Igreja do Senhor? Sim, compreendo e me submeto às orientações da Igreja. Amém. Diante dessas respostas positivas, eu convido a irmã a se colocar de joelho, virado para a igreja, e nós vamos proceder com a consagração. Eu convido o pastor Eduardo para fazer a oração de consagração. Aleluia. Te louvamos, Deus. Te exaltamos, bendizemos o teu nome. Porque tu és o Senhor. E tu disseste a Samuel que tu não vês como o homem vê. O homem vê a parte externa, mas o Senhor vê o interior, o Senhor vê o coração. E neste momento o conselho ministerial está com as mãos sobre a cabeça da Maria Conceição Andrade. Os seus joelhos se dobram diante do Eterno para receber do Senhor esta consagração. Oramos para que, como Débora, ela seja profetisa e juíza em Israel. E seja uma mulher cheia de fé, cheia do teu Espírito Santo. E como Maria, a mãe de Jesus, ela possa responder: sou tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Oramos para que o poder do Senhor, a unção do Senhor esteja sobre a sua vida, e que ela venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Seja cheia de fé, cheia do teu Espírito Santo. Vira ela fonte de diamante, para que ela possa vencer as pederneiras e os escorpiões e os espinheiros. E como José, ela seja um ramo frutífero junto à fonte, que os seus galhos passem pelos muros e os transeuntes sejam alimentados, as fronteiras sejam desbravadas e a vitória seja alcançada, para que através dela teu nome seja glorificado, teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor venha confirmar, aperfeiçoar, segurar e fortalecer esta vida em tuas mãos. Em nome, Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o poder a nós outorgado, nós a consagramos a missionária da Igreja Metodista Wesleyana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.
iremos proceder com a ordenação de ministros. E para isso nós convidamos aqui os irmãos que já foram aprovados: Pastor Israel Melo Soares, Pastor José Geilton Brito, Pastor Manuel Murilo Gomes Júnior, Pastor Salomão Elias da Paz e Pastor Sérgio Luiz Almeida de Souza. Aleluia. Isso. Nosso estatuto, na página 118, 218. Mas antes vamos fazer uma leitura. Quero pedir ao pastor André para fazer a leitura em 1 Timóteo 3, de 1 a 7. 1 Timóteo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra a mesma. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, não cuidará da igreja de Cristo. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Muito baixo. Amados irmãos, durante o período de experiências, demonstrastes seres verdadeiramente chamados por Deus para exercer o santo ministério da palavra e o pastoreio das almas redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. E agora, para que a consagração, a congregação aqui reunida ouça dos vossos lábios algo que expresse a vossa disposição de servir ao Senhor nas lides ministeriais, eu vos rogo que respondais sinceramente perante o Trino Deus as seguintes perguntas. Confirmais de público que és chamados realmente por Deus para o exercício do ministério, quer no pastoreio, quer na evangelização para ganhar almas para Cristo? Sim, confio que o Senhor Aceitais a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, a qual contém tudo o que é necessário para a eterna salvação? Sim, aceito firmemente. Aceitais todas as doutrinas constantes do padrão doutrinário desta igreja e prometeis pregá-las e vivê-las? Sim, aceito poder fazer, confiando no Senhor.
Prometeis cuidar do rebanho do Senhor com amor e paciência, tomando por modelo o próprio Senhor Jesus Cristo? Sim, prometo o auxílio de Deus. Amém. Diante destas afirmações, eu os convido a se colocarem de joelhos, voltados para a congregação. Aleluia. Amém, glória a Deus. Vamos estar em pé mais uma vez, continuar adorando o nome do Senhor. Glória a Deus.
a Deus. Assentai-vos, queridos. Eu quero convidá-los a descer, ficarem apostos ali na frente, os nossos secretários regionais eleitos. Pastor Marcos Duarte, Pastor Joás Pereira Cavalcante, Pastor Ademir, Pastor Sérgio Soares, Pastor Sérgio Luiz de Souza, Aurélio de Souza, Pastor Israel Melo Soares. Aleluia. Para frente. E aqui eu preciso de uma bonita foto desses irmãos aí. Deixa o outro chegar, falta um ainda. Pastor Joás. Claro que sobre todos os pastores, mas eles têm uma responsabilidade, um peso. São os homens que Deus levantou para assumir pastas importantes nesta região. Portanto, não esqueçam de estar orando por eles, pedindo a bênção do Senhor. Eles precisam das orações, da compreensão, do amor e carinho de todos os membros da igreja. E eu convido a congregação a se colocar em pé neste momento, e nós vamos orar, empossando esses irmãos aos cargos para os quais eles foram eleitos. Oremos ao Senhor. Eu peço que a congregação estenda as mãos sobre eles. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós rendemos graças ao Teu nome, te bendizemos pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor para conosco. Obrigado por esses queridos irmãos, pastores, homens que foram levantados por Ti para uma importante missão nesta região. E agora, queridos irmãos, nós vos empossamos a cargos de ó Deus vivo. Te louvamos por esses irmãos, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos e empossamos os mesmos a secretários regionais desta importante região, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia. Podeis assentar. Amém. Foi-me dado aqui também a honra de apresentar e empossar aqui os nossos líderes regionais. O diretor regional de adultos, nosso irmão Saulo Paiva. Diretor regional de jovens, Natália Bittencourt. Cadê a Natália? Onde está a diretor de adolescentes da região, diretor regional, Isabela Azevedo. Que bênção! Esses queridos irmãos têm uma oportunidade de servir ao Senhor, conduzindo os departamentos regionais sob a supervisão e a direção dos diretores gerais das convenções. E vamos orar para que Deus abençoe e que eles sejam instrumentos nas mãos de Deus. Mais uma vez, queridos, vamos nos colocar em pé e vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Joás
estar fazendo esta oração. Te louvamos, ó Deus, pelo que tens feito, Senhor amado, na vida de cada geração. Te louvamos, ó Deus, por essas gerações aqui representadas nesta hora, através, ó Pai, esses irmãos que têm se apresentado a Ti, Senhor, como instrumento de bênção, ó Pai. Ó Deus, como canais para que, ó Deus querido, a sua geração seja abençoada, ó Deus. Oramos para que eles tenham sabedoria, tenham graça, ó Deus amado, tenham discernimento na direção desses departamentos, para a glória do Senhor. E nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Podem tomar os vossos lugares. Vamos abrir as nossas Bíblias. Uma breve palavra, logo em seguida as nomeações pastorais. Aleluias. João no capítulo 6. Evangelho de João no capítulo 6, a partir do versículo 1. Amados, ponham-se em pé para a leitura da palavra. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa feita dos judeus estava próxima. Então, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhes Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Assentai-vos, amados. Glórias a Deus. Meus irmãos, você que é pastor integral ou de tempo parcial, missionária, aspirante, você que é novo no ministério, na igreja, ou talvez
veterano com cicatrizes de batalhas, eu os convido nesta manhã para uma breve reflexão sobre o tema deste concílio: chamados para servir. Eu quero que saibam que todos nós fomos chamados para a mais importante missão deste mundo: servir ao Senhor Jesus e à sua igreja. Servir a igreja significa servir a única instituição na terra que tem a promessa de vencer o inferno. Servir ao Senhor Jesus é servir ao único povo no mundo lavado pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. E graças a Deus por isso, irmãos, ministério pastoral deve ser visto como uma oportunidade para servir. Devemos ter esta consciência: todo aquele que é chamado por Deus, em todos os ministérios, e especialmente no ministério pastoral, ali está para servir. Servir a Deus, servir a igreja, servindo aos irmãos. Esta é a nossa finalidade. E quando nós temos esta consciência de que somos simplesmente servidores, fazemos do ministério um momento de inspiração, de alegria e de prazer, porque entendemos que estamos desenvolvendo uma missão que nós recebemos do Senhor Jesus. É bem verdade que no ministério pastoral nós vamos encontrar lutas, dificuldades, problemas e até oposições, mas nada destas atividades, destas adversidades devem nos abater, porque temos a consciência de quem nos chamou para esta obra. E com esta fé e esta convicção, sabendo que Ele é aquele que nos sustenta, nós marchamos realizando a nossa tarefa, dando glórias e louvando ao Senhor da Seara, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amados, quando eu comecei o pastorado em janeiro de 77, eu tive muitas dificuldades, eu tive muitos problemas na minha vida, e isso é comum realmente a um pastor novo. Eu não entendia muito bem o que era ser pastor e passei por muitas dificuldades. Eu não sei se vocês conhecem aquele provérbio romano que diz: quando o timoneiro não sabe a que porto se destina, nenhum vento lhe é favorável. Eu era um timoneiro desorientado. Eu havia saído do seminário. Eu tinha alguns conceitos de teologia na minha cabeça, mas quando a gente chega na igreja e vê aquele povo, e você tem que conduzir aquele povo, você olha para o seminário, parece que não serviu de nada. É mesmo assim. Precisamos de entender. Eu precisei aprender que o ministério pastoral, ele precisa estar fundamentado sobre princípios da palavra de Deus. Eu comecei o meu trabalho realmente com muito desejo, ansioso, com muita dedicação, querendo ver a igreja crescer, avançar, ocupar novos espaços. E neste afã, eu comecei a centralizar o meu ministério sobre métodos de trabalhos.
eu comecei a criar métodos e mudava de métodos na igreja quase em 3 meses. E se eu conhecia um pastor e que a igreja dele estava indo muito bem, eu queria saber qual era a prática que ele estava exercitando ali para fazer a coisa funcionar. E começava a trazer estas coisas para o meu ministério. Mas eu não sabia que quando o nosso ministério ele está fundamentado sobre métodos, por mais habilidoso que eles sejam, isso gera realmente um cansaço, uma fadiga muito grande na minha vida, na nossa vida. E até porque é uma tentativa apenas de produzir resultados. E o ministério pastoral, ele não pode estar focalizado nesta questão de resultados. Nosso ministério precisa estar fundamentado sobre princípios da palavra de Deus. Resultados são consequências. É o Senhor que adiciona, é Ele que envia aqueles que hão de ser salvos para a glória do seu santo nome. Cada um de nós, chamados por Deus, precisamos exercer o ministério que o Senhor tem para cada um de nós, e não aquilo que os outros têm, mas o que o Senhor tem. Até porque a Bíblia diz que Deus é aquele que opera tanto o querer como o efetuar. Olha, é Ele que realiza isso. Deus não nos chamou para sermos fabricantes, nem copiadores de métodos, nem provedores ou inventores de atividades para a igreja. Não foi para isto que Deus nos chamou. Não estamos no ministério pastoral para isso, mas estamos no ministério pastoral simplesmente para distribuir as riquezas celestiais de Deus para os necessitados. O apóstolo Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Deus tem a sua dispensa, a dispensa que vai suprir as necessidades do seu povo, e nós somos os despenseiros, aqueles que devem ir constantemente à dispensa de Deus, trazer as riquezas celestiais e distribuir como Ele. Quando nós temos esta visão e trabalhamos nesta linha, entendemos que o ministério realmente é mais um instrumento de prazer, de alegria e de gratidão do que um fardo causador de estresse. Há um texto na palavra de Deus que acho muito claro sobre isso. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, conhecemos bem esta passagem. Começa dizendo que Pedro e João subiram ao templo para orar. E se eles subiram ao templo para orar, é porque eles conheciam as riquezas celestiais, os recursos divinos. Ninguém vai realmente orar se desconhece que existe um Deus capaz de suprir as suas necessidades. E o que João e Pedro encontraram ali naquele tempo? Eles encontraram um homem coxo, um homem necessitado, e eles demonstraram compaixão pela necessidade daquele homem. Em seguida nós aprendemos que Pedro e João, eles se permitiram
ser canais, instrumentos da graça de Deus a favor daquele homem. E finalmente, nós aprendemos nesse texto que o Senhor, nosso Deus, foi glorificado, foi exaltado, as portas se abriram, a pregação do Evangelho foi realizada e quase 3.000 almas foram salvas para a glória de Jesus. Então, amados, eu vejo nesse texto 4 princípios fundamentais para o ministério pastoral. O meu ministério, o seu ministério pastoral deve estar alicerçado sobre esses 4 princípios. Quais são eles? Primeiro, conhecer os recursos divinos. O nosso ministério pastoral, ao ser exercitado neste mundo, a sua primeira direção é para os céus. O primeiro fundamento do nosso ministério é Deus. Precisamos conhecer verdadeiramente a Deus, os recursos que estão à nossa disposição. Quando nós tiramos os olhos desta realidade e achamos que o suprimento das nossas necessidades e do nosso ministério está na terra, está com os homens, nós estamos indo na contramão da realidade e aí nós nos frustramos. Precisamos entender isso, assim como esses homens no início da igreja. Reconheça que Deus é o supridor de todas as suas necessidades. Todo pastor, todo ministro, missionário, aspirante, todo servo de Deus que foi chamado para o ministério, ele precisa ter esta linha de ação presente na sua vida. Foi Deus que me chamou, foi o Senhor realmente que vai, é o Senhor que vai suprir todas as minhas necessidades. Em segundo lugar, mostrar compaixão pelas pessoas. Primeiro temos que nos relacionar, conhecer a Deus em toda a fonte de recursos. E segundo, nós precisamos demonstrar compaixão pelas necessidades humanas. Foi o que aconteceu aqui. O ministério pastoral não é apenas uma posição para você estar acima de tudo e de todos, mas é uma oportunidade para servir. E nós não podemos servir se desconhecemos as necessidades humanas à nossa volta. Esses homens viram, eles não fecharam os olhos, eles procuraram realmente atender, se envolveram. É olhar para os seres humanos com o coração, não apenas com os olhos naturais, mas olhar com o coração, descobrindo a necessidade. E quando descobrimos a necessidade do nosso irmão, da nossa irmã, daquele que vive à nossa volta, perceba que aí está a sua oportunidade para servir, a oportunidade para que Deus possa te usar e abençoar. Em terceiro lugar, nós vemos aqui que o nosso ministério, ele precisa, você deve estar disposto a ser um canal das insondáveis riquezas celestiais. Uma vez que nós tomamos conhecimento destas necessidades, nós devemos nos colocar em prontidão diante do Senhor, para que Deus nos use como canal, Deus nos use como instrumento, exatamente para abençoar aquela vida. E em quarto lugar, o nosso ministério deve sempre ter como objetivo glorificar o Senhor, exaltar o Senhor. Não é para a nossa glória, mas é para a glória dele, para o louvor do nosso maravilhoso Deus. Então, o primeiro ponto, conhecer os recursos divinos.
Sabia que muitas vezes nós achamos que Deus nos chamou para sermos provedores, achamos que temos que prover para todas as necessidades do povo, e aí nós corremos, ficamos desesperados, queremos ajudar do nosso jeito, da nossa forma, e lutamos e esquecemos de que quem faz isto é Deus, através das nossas vidas. A nossa provisão, por melhor que seja, ela não satisfaz as necessidades humanas, mas o Senhor sim. Os nossos recursos são ineficientes, mas os recursos de Deus são eficientes. Aleluia. Quando aqueles homens disseram: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isto te damos. Está revelando que o recurso natural humano não é capaz de satisfazer as necessidades dos outros, mas aquilo que temos, aquilo que recebemos de Deus, isso sim nós podemos dar, que são as insondáveis riquezas celestiais. Estas satisfazem plenamente as necessidades. Paulo dá uma expressão, cita uma expressão em uma das suas cartas, muito interessante, como ele diz: como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como é importante ter a consciência da nossa escassez, da nossa pobreza, da nossa miséria. É reconhecer que nós não temos em nós mesmos nenhuma condição de ajudar, de servir. Somos pobres, mas quando descobrimos as riquezas celestiais, nós somos pobres, mas capazes de enriquecer a muitos, porque os enriquecemos é com a graça maravilhosa de Deus. E aqui eu volto para o texto que li nesta noite, o milagre da multiplicação. Eu posso ver aqui esta cena muito interessante e desafiadora. Jesus está caminhando com os seus discípulos, e de repente uma grande, inumerável multidão se acerca de Jesus. O dia já está findando, o sol já está declinando, e eu posso imaginar a preocupação dos discípulos. O texto e em outros evangelhos não citam detalhes, mas eu percebo que há uma preocupação exaustiva destes seguidores de Jesus na tentativa de suprir a necessidade daquela grande multidão. E é possível que eles tivessem feito alguma reunião, Pedro perguntando a Filipe, Filipe perguntando a Tiago: como é que nós vamos sair deste grande desafio? Como nós vamos suprir a necessidade deste povo? E ele chega a uma conclusão: vamos dar um conselho a Jesus. Vamos dizer para Jesus: manda esse povo embora e cada um tome conta da sua vida, porque nós não temos como cuidar deles. E vão e falam para Jesus: mestre, já está tarde e o lugar é deserto, nós não temos como suprir a necessidade deste povo, manda eles embora, para que eles mesmos encontrem alguma coisa para comprar, comer e se alimentar. Mas Jesus sabia que aquela multidão faminta não tinha condições de chegar em casa, em seus lares, naquelas condições. E de repente nós percebemos agora Filipe. Em outros textos é muito claro a forma como Filipe tenta resolver a questão. Só que ele traz uma sugestão interessante, uma sugestão do menor esforço. Aliás, uma sugestão de impossibilidade. Chega a dizer: Senhor, 200 denários
não são suficientes para comprar pão e cada um receber um pedaço de pão. Filipe está tendo uma visão macro. É como muitos de nós, às vezes, quando temos algo a realizar, olhamos para o todo, mas para fazer isso eu preciso muito recurso, eu preciso muitas coisas. Estamos olhando para nós, para os nossos recursos, para a nossa capacidade, não estamos olhando para a fonte de todos os recursos que é Deus. Mas Jesus também não aceitou aquela sugestão. E finalmente vem a outra sugestão de André. É aquela sugestão também do desespero. André chega e encontra um adolescente com 5 pães e 2 peixinhos. Esse camarada só tinha isso, é fazer um lanchinho. Mas era quase um almoço, né? 5 pães e 2 peixes. Mas para a multidão era muito pouco. André vem e diz: Senhor, só temos isto aqui. Mas o que é isto para esta grande multidão? Queridos, eu vejo aqui nesse texto realmente os discípulos estavam tentando prover por conta própria os meios para satisfazer aquela necessidade. Como nós precisamos aprender, irmãos, realmente a confiar mais em Deus e não em nós mesmos. Confiar no Senhor. Não é o nosso dinheiro, não é o nosso esforço, não é a nossa dedicação, mas é Deus. Aquele que nos chamou está conosco para suprir todas as nossas necessidades. O texto diz que Jesus sabia o que fazer. Muitas vezes nós demonstramos que não sabemos, ficamos desesperados. Mas Jesus sabia o que fazer. Então é importante ir a Jesus, porque Ele sabe. Prover não era responsabilidade dos discípulos. Prover o alimento para aquela multidão era responsabilidade de Deus. O milagre da multiplicação não era responsabilidade dos seus seguidores. A responsabilidade era de Jesus. A responsabilidade dos seus seguidores era apenas de distribuir o alimento divino para aquela multidão. E é assim que nós devemos fazer, amados, também com o nosso ministério. Creia em Deus, alicerce a sua vida no Senhor, creia que Ele tem todos os recursos que nós precisamos. Ponha a sua fé e a sua esperança no Senhor. Torne-se apenas um instrumento servidor. Senhor, aqui está uma grande necessidade. Eu não tenho os recursos, os desafios estão diante de você. Não fique desesperado. Lembre-se que há uma fonte inesgotável. Há um Deus poderoso para suprir toda e qualquer necessidade. E eu louvo a Deus, porque nós já temos visto isto acontecer em nossa região. É alicerçar isso, esse braço, fundamento do nosso ministério nos céus, e realmente procurar atender aqueles que estão à nossa volta, as necessidades que surgem ao nosso redor, sempre buscando do alto, e assim Deus há de abençoar para a glória de Jesus. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero convidar todos os pastores e as suas esposas aqui à frente.
Pastor Murilo,